Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Hoje é dia de super quarta, tem Sul-Americana e Libertadores e eu vou trazer os jogos para vocês apostarem lá na 1xBet. Lembrando que no seu primeiro depósito, eles te dão um bônus até de R$ 1.200, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com temudo e CO no final. Beleza? Jogos de hoje são Nacional do Uruguai e Internacional de Porto Alegre, Independente Del Valle e Corinthians, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil e Fluminense e River Plate. 4 jogaços aí de Libertadores, você pode estar apostando lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. A 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido e paga muito bem, beleza? Quando você for apostar, aposte lá na 1xBet, que além de estar se divertindo, vocês também ajudam aqui o meu trabalho, beleza? Dito isso, galera, vamos seguir aqui o nosso vídeo, primeiro com um tema fundamental. Ontem, o dia foi pautado pela expectativa da torcida do Vasco de receber algumas, não vou usar um termo mais pesado aqui, deixa eu pensar no termo mais leve. Algumas reivindicações, né? A torcida do Vasco estava aguardando algumas reivindicações e uma dessas reivindicações seria a demissão do técnico Maurício Barbieri. Teve uma reunião ontem no CT entre o Paulo Brax, Barbieri e Abel e foi decidido que ele seguiria no comando, tá? Eu vou trazer para vocês uma matéria feita pelo GE hoje, né, trazendo desdobramentos e informações de bastidores de por que o trio foi mantido. Vamos aqui a matéria está completinha, com muitos detalhes, eu vou opinando aqui o que eu achei dessas situações. Vamos lá. A goleada sofrida para o Flamengo na última segunda-feira foi cobrada por torcedores para que fosse o último capítulo de Maurício Barbieri no Vasco. O anúncio da demissão, no entanto, não veio e o treinador recebeu o apoio interno para dar sequência ao trabalho. O GE explica o motivo da decisão. Neste momento de crise, a estratégia da 777 passa pelo silêncio. O diretor esportivo Paulo Brax pediu e deu entrevista coletiva na última semana. O senhor Luiz Melo, por outro lado, falou antes do Campeonato Brasileiro. Também não há programação de entrevistas ou nota dos americanos. Essa é a maneira que os estrangeiros entendem como correta no momento. A pressão da torcida com protestos e tentativas de invasão a São Januário é levada em conta, mas não dita os planos. Não vão triturar pessoas nem demitir o treinador agora. Foi um relato que o GE ouviu de uma fonte que participa do processo ao tentar buscar informações sobre a possibilidade de demissão do Barbieri. Vou repetir. Essa pessoa disse o seguinte: não vão triturar pessoas nem demitir o treinador agora. Aqui vai um parêntese, uma primeira análise minha no que tange a questão da postura. Cara, o brasileiro, ele tem essa cultura, né, da proximidade, de ser sanguíneo, de estar acostumado, né, de quando a vaca tá indo pro brejo, ele cobrar e o dirigente não bravatear. Ninguém aqui tá pedindo bravata de dirigente, mas se dar satisfação e explicar o que está acontecendo, por que é isso, por que é aquilo, isso é fundamental. E eu acho que cada país tem a sua peculiaridade e tem a sua cultura. Não adianta eu vir de fora e querer mudar a cultura que está aqui dentro e vice-versa. Então, eu acho que os americanos, apesar de talvez lá nos Estados Unidos essa ser a cultura, aqui não é. Então, eu acho que a gente tem que aprender um pouco com eles, entender que o clube mudou, é um clube empresa, porém, eles também têm que entender como funcionam as coisas aqui no Brasil. E essa postura de silêncio, eu acho particularmente péssima. Você vai irritando cada vez mais o torcedor e passa a nítida impressão de que, ó, tanto faz como tanto fez, que estão cagando e andando para a tua opinião. O que a gente ouviu aqui do relato do GE, que sim, eles se importam e levam em consideração os questionamentos do torcedor. Porém, os pedidos do torcedor e as reclamações não vão passar por cima do planejamento já adotado por eles. Ficou claro essa primeira parte?
Vamos agora para a segunda e eu discordo, tá? Fiz aqui as minhas ponderações. Performance não condiz com investimento, né? Que é o que a gente está reclamando. Pô, botou 110 milhões no elenco e o time é o vice-lanterna, a conta não fecha. Vamos aqui agora à análise e a apuração do GE. O primeiro motivo é que a 777 acredita que o investimento de mais de 110 milhões feito na primeira janela de transferências é suficiente para o time performar. Esta foi a maior janela de transferências da história do Vasco. Por isso, internamente, acredita-se que há margem para evolução e o que o time não deveria ser o vice-lanterna do Brasileiro. Seguindo esse raciocínio, então, a solução mais viável então seria a troca do comando técnico. Podem pensar alguns torcedores. Acontece que o departamento de futebol e a 777 estão vendo o trabalho acontecer no dia a dia e não creem que a demissão do Barbieri resolverá o problema. Isso não significa, porém, que estão satisfeitos. O momento é de orientar e dar suporte, na opinião de pessoas ouvidas pela reportagem. Mas não vai haver mudança prática agora. Ou seja, Barbieri e Brax e Melo seguirão nos cargos com o apoio de cima. Tá? E aqui vai uma análise que eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, em pós-jogos, e algumas análises que eu concordo até a página 2. Quando eu faço a análise do atual momento do Vasco, eu sempre divido essa culpa. O Barbieri, como treinador, deveria extrair mais do atual elenco? Sim. O Vasco, com o elenco que tem, não era para ser vice-lanterna. Ponto. Acredito que vocês pensam a mesma coisa em casa. E ele não está conseguindo fazer. Então, ele tem uma parcela importante de culpa nesse atual momento. Acho que todos nós aqui concordamos com essa opinião. Sendo que eu também levanto uma bola quicando aqui, que eu já falei algumas vezes, que é a seguinte: todos nós aqui, muitos inclusive já antes do Brasileiro começar, reclamavam dizendo que esse time podia lutar contra o rebaixamento, porque precisava de um primeiro volante, de um meia de ligação, né, um camisa 10 e um ponta. Há muito tempo, alguns torcedores já gritam com isso antes do Brasileiro. Então, se a gente juntar uma coisa na outra, a gente sabe que algumas das dificuldades que o Vasco vem encontrando no campeonato também é por falta de peças. O Barbieri deveria estar entregando mais? Eu concordo com isso, e acho que a gente chega nesse consenso. Mas eu, pelo menos, consigo também entender que há momentos que o desempenho do time é afetado pela falta de peças. E para mim está gritante também que as 4 últimas derrotas também esbarram na ausência do Marlon Gomes e do Andrei. Porque o elenco que já era limitado, a gente já vinha passando perrengue com esses 2 jogadores, sabendo que faltava esse primeiro volante, o meio de ligação e esse atacante pelo lado esquerdo, mas piorou ainda mais. O que já estava meio claudicante com a saída desses 2 jogadores resultou em 4 derrotas consecutivas. E a análise interna que é feita é essa. Eles veem o trabalho, né, e acham que o Barbieri trabalha bem, mas eles entendem que falta peça. Então qual é a solução? Eu vou dar mais peça para ele, vou dar suporte, vou tranquilizar ele no cargo, vou cobrar que ele me entregue mais, porque é para entregar mais com os jogadores que lá estão, mas eu tenho a consciência de que eu montei mal o elenco, tem jogador faltando ali, e aí acredita-se muito nessa janela de meio de ano, tá? E agora, vamos agora para mais um ponto levantado pela matéria. Tabela difícil logo de cara. Outra razão para a confiança na virada de chave está na tabela do Campeonato Brasileiro. O caminho do Vasco no início da competição foi difícil. Enfrentou clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Flamengo, que estão na parte de cima da classificação, assim como Fortaleza. Uma derrota na Arena Castelão não é entendida como fora do comum para um clube que vive um processo intenso de reconstrução. O que gerou mais cobranças foram as derrotas para Bahia e Santos em São Januário. No caso do último adversário, a avaliação é que o Vasco desempenhou melhor e não merecia perder. O mesmo pensamento vale para a derrota para o São Paulo no Morumbi. O jogo do próximo domingo contra o Internacional no Beira-Rio também é considerado difícil dentro dessa lógica. Mas depois, até a 15ª rodada,
O Vasco vai enfrentar Cuiabá, Goiás, América Mineiro. Nesses confrontos, o time precisa reagir, ainda mais com a data FIFA entre o dia 12 e o dia 20 de junho. Vai ter um gap, um buraco de 8 dias aí, né? O Puma Rodrigues vai sair do elenco, né? Vai estar convocado para a seleção uruguaia, mas vai ter um período a mais ainda para o Barbieri poder trabalhar o time. Após enfrentar o Inter, a equipe de Barbieri ficará 12 dias sem jogar, beleza? Então essa é a outra análise que eles fazem. Além de identificar que faltam peças, mesmo entendendo que o Barbieri deveria entregar mais com o que ele tem, eles entendem que esse começo de campeonato em termos de tabela foi meio carrasco com o Vasco. E eles jogam na conta da zona de rebaixamento a derrota para o Bahia e para o Santos, que não poderia ter acontecido. Levanta um questionamento aqui. Qual é a garantia que a gente tem de que o Barbieri vai conseguir os pontos contra Goiás, contra Curitiba, contra América Mineiro, que foi o que foi levantado? Se ele repetir o desempenho, perder esses 3 jogos, o Vasco vai recuperar essa pontuação toda, voltando a pegar aquela tabela toda difícil de novo, num segundo turno, onde vários clubes já estão jogando só uma competição, e aí já está todo mundo ali empenhado firme no Brasileiro para saber se luta por título, Libertadores, rebaixamento, todo mundo já ciente do que briga pelo campeonato. Então o sarrafo só vai piorando, tá? Para finalizar, confiança na janela. Internamente, o Vasco acredita que vai fazer uma boa janela de transferências. Aqui a gente encerra. Por último, há uma confiança grande na segunda janela de transferências. O investimento a ser feito não chega perto do que foi destinado à primeira janela, mas há promessas por reforços e planos para suprir as carências do elenco. O Vasco pretende ser pontual e certeiro. Até o momento, o clube tem pelo menos um reforço já contratado. O atacante Serginho, de 28 anos, já se despediu do Giresunspor da Turquia e assinou um pré-contrato com o Vasco. Porém, só estará à disposição quando a janela abrir a partir de 3 de julho. Até lá, Barbieri terá que encontrar as soluções dentro do atual elenco. Bom, então é isso, assim a gente encerra aí a nossa primeira edição. Sobre a janela, disse o Paulo Brax numa pergunta feita por mim, inclusive na coletiva na terça passada, que está em negociações muito avançadas com camisa 10, que é só pegar a camisa e entregar, ou seja, ele está deixando nas entrelinhas que é um jogador de nome que vai agradar a torcida, ele falou que o nome não pode vazar. O Serginho, não sei se vai ser esse cara para resolver a lacuna do nosso lado esquerdo. Tem alguns jogadores performando maravilhosamente bem no futebol brasileiro que chegaram aqui como desconhecidos. O Moisés, por exemplo, no Fortaleza, que acabou de ser vendido por uma grana importante, é um exemplo. Júnior Santos no Botafogo é outro exemplo. O zagueiro Adrielson do Botafogo, o Marçal, enfim, tem vários jogadores que não eram tão conhecidos, que já atuavam em clubes menores no Brasil ou que jogavam fora dele, que ao chegar aqui performam bem. Tomara que isso seja a situação do Serginho. Por hora, por desconhecimento, nós não colocamos essa expectativa nele. E tomara que venham outros jogadores para a posição já de um nível melhor, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira edição e logo mais por volta de 4 e 5 eu chego com o nosso segundo vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, ó. Super quarta, quer fazer aposta, vai lá no XBET, o link tá no primeiro comentário fixado. E vocês, ó, ajudam muito aqui no nosso trabalho. Tamo junto.